episódio. Bem-vindos! Eu sou Elisângela Mazulo. Eu sou a Ana Malta. Eu sou Marcela Sandim. Eu sou Marjorie Sampaio e somos a Vamos lá para mais um episódio. No Maternidade Sem Filtro. No Não podemos Maternidade Sem esquecer Filtro, o nome sim. do nosso Total podcast. sem filtro. Gente, no episódio de hoje, o nosso papo será sobre as vias de nascimento e como a psicologia obstétrica contribui para esse momento ser mais saudável e consciente. Ou seja, Papo sério. papo sério, envolve medo, expectativa. Ih, gente, maternidade, Envolve muita tudo da coisa. maternidade envolve muita coisa, né? Impressionante. Envolve muita Isso aí, coisa. é. Lembrando que esse também foi um tema sugerido, né, por vocês. E eu acho que visita todas nós quando estamos gestantes, É né? verdade. Acho que pode começar, Marjorie, você trazendo a questão que você trouxe para a gente pensar esse tema, né? Quando Sim. você trouxe Qual foi a dúvida? qual foi a dúvida, né, que Sim. chegou para você? Me foi solicitado, né, via Instagram, é uma antiga paciente, né? Ela pediu porque ela falou que foi uma questão muito difícil para ela na gestação, né? Falar sobre as vias de parto, definir, na verdade, o que seriam essas vias de parto, né? Então, principalmente na primeira gestação. Hoje ela tem três meninos, mas na primeira gestação foi algo muito difícil para definição. Então, ela trouxe isso como uma sugestão. E eu acho que todas nós visitamos um pouco isso, né? Sim. Quero ter cesárea ou quero ter parto normal, né? Como é que Será vai que ser? todas as possibilidades podem ser humanizadas? Sim, exatamente, né? Até porque agora também, né? Vai ser humanizado? Não vai ser? Eu vou ter Natal maternidade? Não vou ter? Eu vou ter em outra maternidade? Eu tenho referência? Eu vou ter o vídeo do Instagram lindo, maravilhoso, editado? Ou eu vou Sim. gritar a beça lá e não sei que isso Vou acontece, ter né? doula, não Eu vou vou- ter, vou eu ter vou ter psicóloga na assistência. não vou ter Enfermeira, enfermeira, fisioterapia. Gente, Vou ter é dor. tanta coisa. Tem que me preparar o quanto para chegar lá, né? Sim, Muita coisa, né? muita. Verdade. Acho que é um tema super relevante. Sim. Eu vou começar trazendo um exemplo pessoal. Que em um podcast que eu falei aí que eu não vou entrar nesse assunto, é porque esse assunto é delicado. Então, se você está gestante nesse momento e já apresenta algum medo relacionado à via de nascimento, você tem duas opções. Ou você pula essa parte que eu vou falar, ou então você assiste e vai levar para a pessoa que é a tua rede de apoio ou para o profissional que está te acompanhando. Eu vou Ou falar procure ajuda, né? isso, ou procure ajuda. Sim. Então, eu vou falar da experiência da Giovana, né, que é minha caçula. Tanto da Ana Luísa quanto da Giovana, eu tive cesárea, né? A via de nascimento não foi uma decisão consciente, foi uma indicação médica. Primeira, a da Ana Luísa, porque eu era adolescente. Hoje a gente entende que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que adolescentes também podem parir, né, pela via vaginal. Mas naquele momento, ok, foi isso, era o que era possível, plano de saúde, bora lá, a Ana Luísa nasceu, ok. Não tive nenhuma intercorrência. E aí veio a experiência 10 anos depois da chegada da Giovana, também foi uma cesárea, mas nessa época eu tive o desejo de passar por um parto vaginal. E eu mencionei para a médica, falei do desejo, e ela falou assim para mim: olha, eu até acho que é importante sim o parto vaginal, mas eu não faço parto vaginal, eu só faço cesárea. Se você decidir mudar de médico, eu acho que você vai precisar tomar muito cuidado, porque geralmente os pacientes que passam por mim mudam, o bebê morre. Meu pai do Nossa. céu. Pi. Aí você vê quanto que já jogam, né, pra cima da mulher, né? Essa, como se fosse... Responsabilidade. E a aí, carga. E aí eu parei e falei assim, eu não quero que meu bebê morra, Sim. né? Então eu não vou mudar de médica. Foi a Olha o primeira medo coisa. atravessando O aí medo, também, né? sim. Uhum. O profissional técnico dizendo isso, que isso acontece, então eu vou acreditar no profissional. Aí a gente já vê até uma violência obstétrica Sim, claramente. acontecendo, né? E aí eu fui para a experiência de nascimento da Giovana com esse medo e com uma ansiedade Mas você muito ficou com aumentada. Você ficou com essa médica. Eu continuei com essa médica. Ela entrou de férias depois, tal, enfim, vários BOs que foram acontecendo. E aí, na experiência de nascimento, eu tava tão ansiosa, mas tão ansiosa, com medo de morrer, com medo da Giovana ter alguma complicação. E você teve alguma complicação na gestação? Eu tive distócia emocional. Não, na gestação não, eu tive na hora do Do parto, nascimento. do Mas nascimento. durante a gestação, não. Foi Não, uma a gestação foi sadia. tranquila, muito saudável. Hum. E aí eu tive uma distócia emocional, eu vou explicar para vocês Lógico. melhor o que é, né? Quando a gente tem um nível
questões emocionais que influenciam diretamente nos aspectos fisiológicos. Então, por exemplo, uma mulher ter a pressão aumentada por um viés emocional, né? Essa distócia emocional pode desregular o organismo, né? Mente e corpo daquela Sim. mulher no momento do nascimento e isso trazer complicações. Então, eu tive uma distócia emocional, a minha ansiedade, ela fez com que eu ficasse resistente à anestesia e eu sentia dor da cesárea acontecendo. A anestesia não pegou. Não pegou porque o anestesista foi falho. Não, o anestesista foi perfeito e fez o que ele tinha que fazer. Mas o meu O seu nível corpo estava tão tensionado, que não tão estava tensionado, absorvendo. que não absorveu. E tá não aí tava. um ponto importantíssimo para a gente levantar a bandeira da psicologia no trabalho, assistência. porque assim, na assistência, isso acontece com muita frequência, né? E muitas vezes essa mulher, ela vai sair dali sem entender o que aconteceu e sem olhar para essa questão emocional, né? Porque ela não vai ser acolhida naquele momento para esse ponto, e tá aí o nosso papel Sim. junto às mulheres em uma sala de parto também. O né? que me faz também estar nesse lugar, né, de atendimento a mulheres e mães, enfim, diz muito também sobre a minha história, né? Eu fui mãe adolescente e o meu primeiro parto foi anormal, né? Foi normal, e os 2 últimos cesárea, e o que acontece? Eu tinha 17 anos e olha o que acontece. Eu, aos 17 anos, naquela época, não tinha direito a um acompanhante, Verdade. né? Então, quando eu verbalizo isso isso contando o período que eu já tinha ganho, pós-parto ali, né, imediato, no hospital. Quando eu verbalizo isso à enfermeira, se eu poderia ficar com um acompanhante, essa acompanhante poderia ser a minha mãe, ela sinaliza, você está de manhã? Olha só, então, tipo, aos 17 anos, né, Uhum. e não tinha direito a um acompanhante, como hoje, né, é lei, Direito à lei. a lei do acompanhante, não importa a idade. E aí você se vê, sabe, desamparada, fora, né, todo o cenário de violência que eu sofri na sala de pré-parto, né? Uhum. E quando permaneça deitada, não me escutavam, e procedimentos como lavagem, que hoje em dia já não é mais, né, feito, realizado, Sim. enfim. E não se... falando para eu fazer força no momento que eu não estava com vontade, Contraindo, né, né? E eu pra acho que fazer. é isso que fortalece o medo do parto vaginal. Sim, Sim. Né? E o medo da equipe que vai ser Sua assistência. vai ser ali. assistência, porque independente da via de nascimento, né? O medo dessa equipe continuar sendo uma equipe boa, sabe? Que traz para a mulher a segurança que ela precisa para a chegada do Sim. filho. E aí a gente acaba vendo mulheres, né, na maioria das vezes, pessoas que vão ali parir, preocupadas com a via de nascimento, enquanto elas poderiam estar preocupadas em outras Sim. coisas, por conta da violência que acontece. E Sim. faz todo sentido ter medo, né? A gente tinha separado aqui essa ideia das crenças, né? Da cultura dentro da nossa sociedade em relação ao nascer, Uhum. e tá baseada em medo. Sim. Sim, muito medo. Sim, Muito né? medo, falta de um conhecimento, né? Porque, assim, é lógico, quando a gente... estamos relatando isso aqui agora, Sim. né? A gente acaba, no período gestacional, ouvindo muitos relatos e você fica insegura de qual equipe vai estar te dando esse tipo de assistência, né? Real, uma assistência que te acolha, né? E aí eu volto muito pro lugar da psicoeducação, Sim. né? Da psicoeducação, principalmente no período de gestação. E busca da informação E busca também, da né? informação, e avaliação, e conhecimento, e visita um, e visita outro, para você poder saber qual equipe que vai te dar esse acolhimento, né? Isso aí. Porque dor é inevitável. Sim. Dor é inevitável. Para a equipe vai ser mais um bebê, mais uma assistência. Para a Sim. mulher vai ser a bebê. experiência Da vida da dela. vinda do filho dela Dela. e a experiência que Sim. vai transformar a vida dela em um E a caos e chegada dor desse e bebê, trauma. como que vai marcar né? também, né? A Sim. vida dessa criança Isso, também. se é caos, dor e trauma, No ou início. se é prazer, realização, satisfação, ou se são as duas coisas juntas, que também é possível, né? E, Marcela, tem uma questão, né? Quando a gente traz a psicoeducação,
eu acho que é importante esse lugar no antes, né? Falarmos disso, de não é só você escolher um médico, é você também se preparar emocionalmente para aquele momento. Porque quando eu digo que a dor é inevitável, seja tomando uma anestesia, fazendo uma cesárea, essa anestesia vai passar. Você pode não ter uma dor absurda, mas o seu corpo foi mexido, Sim. né? 7 camadas aí mexidas, cortadas. Então, assim, o parto vaginal da mesma forma. Então, você tem dor ali naquele momento. Então, você precisa também trabalhar o seu emocional, precisa se autoconhecer para entender os seus limites ali. E até respeitar a sua escolha. Exatamente. E ir com uma escolha é um pouco mais consciente, que é dentro disso que a gente está trazendo, né? Então, assim, como olhar esse antes, né? E perceber. Entendendo, se informando, percebendo como você está se sentindo. E tá tudo bem trocar ali na frente, falar, cara, eu não vou dar conta, né? Sim. De ter um parto normal, eu não estou emocionalmente Apesar da bem para pressão isso. social, né? Sim. Você tá segura da sua Sim. decisão. Porque hoje falam muito disso, né? A mulher que é mãe de verdade tem que ser via vaginal por causa da natureza. Não, de forma Eu acho que nenhuma. cada um é respeitar a escolha e o limite de cada um. Sim. E se no meio do caminho tiver a troca, as pessoas que estão lá, os profissionais que estão lá, validarem essa escolha da mulher e respeitarem. O que acontece muitas vezes é os próprios profissionais murcharem naquele momento. Sim. Não terem também, né, uma regulação emocional Para para lidar. sustentar aquela nova escolha daquela mulher, Que é o protagonismo, que é o né? A protagonismo. gente precisa olhar para isso, né? Quando eu trago a psicoeducação, é exatamente nesse lugar do protagonismo. Muitas vezes eu ouço assim, vamos fazer o plano de parto, né? Sim. Vamos fazer o plano de parto. Aí você pergunta para gestante, você conhece isso aqui? O que seria isso? X, Y, Z? Ah, não sei. Me disseram que é bom. Me disseram. Que é bom ter? Ou Não. na internet colocaram que é Se legal? você olhar os planos de parto, são praticamente todos padronizados, todos iguais. Mas Porque o pega que um é modelinho, aquilo? pega um modelo do que seria o ideal e vão replicando aquilo. Sim. E o Então. que é ideal para aquela mulher? Eu vou trazer uma polêmica aqui. Eu sou contra o a termo bomba. humanização. Hermínio tem a bomba? Eu sou contra o termo humanização. Para mim, a gente não humaniza ninguém. Todos nós já temos e já Sim. somos humanos. Minimamente, a gente precisa garantir uma assistência digna, Respeito, né? respeitosa, né? Então, eu não dou humanidade para Elisângela, por exemplo, na assistência que eu ofereço a ela. Ela é humana e eu preciso entender que ela está vindo na condição de demanda humana, dela a demanda dela. Para acolher da A melhor necessidade forma dela, Sim. né? Me adequar para ela, não fazer com que ela se adeque dentro da vida dela para atender as minhas necessidades, muitas vezes voltadas ali para o ego do profissional, né? Gente, eu já vi muita coisa na assistência ao parto e uma das coisas que eu vi logo no início, assim, há quase 15 anos atrás, numa das primeiras assistências, 15 não, uns 12, 13 anos atrás, na primeira assistência que eu fiz, foi a médica, a obstetra, ela ficava dentro do centro cirúrgico. Era assim, passa 1, passa 2, passava 3 gestantes, ela ia, fazia o procedimento, né, a parte da cesárea. Ela não ia no quarto receber a gestante, ela não ia no quarto receber a família, ela não ia, tô falando no contexto de hospital privado, plano de saúde, né? Ela ficava por meio de produtividade, né? É claro que existe uma questão econômica, de repente, que está envolvida para o profissional, principalmente quando a gente fala de sistema público também, porque muitas das vezes eles precisam trabalhar em várias instituições para poder fazer minimamente uma renda, principalmente quando a gente fala da parte de enfermagem. E às vezes limite de recursos também. E limites de recursos, então isso é uma realidade, mas não era esse caso. Esse caso, ela estava dentro do centro cirúrgico fazendo produtividade mesmo, parecia gado. Parecia gado, passou um, passou outro, e aquilo foi de uma falta de sensibilidade absurda, né? Então, é mais uma dos absurdos. Mas é um que a gente cenário vive. que essa mulher pode vir a encontrar, porque assim, a gente não tem controle sobre isso, né? Não, Quando vamos
parir nossos filhos, ter nossos filhos, a gente não tem controle sobre isso, né? Então, assim, o que que eu encontro nesse cenário? Como é que eu me autorregulo nesse cenário? Sim. Eu acho que o nosso papel nesse ponto, ele é de extrema importância. E não Apesar das começa- equipes não verem isso como importante, que eu acho que ainda tem uma certa dificuldade, é de extrema importância, porque, assim, quando o show acaba, né? Quando o show acaba, O que que fica ali? o que que fica? Mas, Eu já Lolita, ouvi um acompanhamento que eu fiz que foi, teve o mesmo quadro que você teve e que foi claro o que aconteceu ali, né? A distância apareceu ali claramente. No final, quando ela despertou, porque ela teve que ser apagada, viu o bebê dela e foi apagada, né? E eu tive que segurar ali com ela. Uhum. Segura para você ver o seu filho, né? Quando ela acordou, a primeira frase que ela me fez foi: eu não vi cesáreas assim. O que que aconteceu? Né? Não era para eu não era para eu não sentir dor? O que que aconteceu, né? E simplesmente eu fui deixada sozinha com essa mulher dentro da sala de parto, né, no centro cirúrgico. Ninguém ouviu, ninguém parou para ouvir, ninguém parou para. A única coisa que diziam não, correu tudo bem, mas não correu Tudo tudo bem bem pra para quem? ela. Tudo Sim. bem pra quem? Exatamente. E aí a gente Correu conseguiu. tudo bem dentro da perspectiva desses profissionais ali, né? Sim, sim. Nessa visão, E o né? nosso papel ali, E ele é não na visão muito importante, respeitosa. né? Porque ali eu pude fazer um acolhimento imediato ali disso que estava acontecendo, né? Uhum. Que reverberou depois para o puerpério. Então, assim, por mais que a gente se prepare, é sempre algo novo que a gente vai encontrar dentro daquele cenário. Então, quanto mais informação, quanto mais autoconhecimento, quanto mais perspectiva, né, do que é possível para você naquele momento ali, melhor você lida com o que vai acontecer ali Sim. dentro. Sim. E Eu vejo a não redução é- de danos, né? Exatamente. na assistência psicológica, né, quando a gente fala de psicologia perinatal e obstétrica, nós temos alguns segmentos que facilitam esse momento de nascimento para a mulher e para, né, o bebê, né? E também para a Sim. equipe. Acaba Até para a família, beneficiando, né? Para a equipe, beneficia para muita todo mundo. gente. Então, a gente tem, por exemplo, no preparo emocional para o parto, nós temos um trabalho psicológico, emocional e físico, né, da liberação e contenção emocional, para fazer com que ela tenha conhecimento sobre o seu próprio corpo, o funcionamento desse corpo, o limite não só da dor, mas o limite do tanto que ela sustenta, de repente, uma decisão que não seja tomada por ela, que seja tomada por uma outra pessoa, e tantas outras coisas que podem estar envolvidas nesse limite. Então, quando ela, no preparo emocional, ela vai conhecendo o próprio limite, ela vai entender melhor na hora do nascimento do bebê se ela consegue tentar mais numa via vaginal, Sim, sim. ou se para ela foi o que deu ali naquele momento e vamos tentar uma outra forma, ou ainda até mesmo na cesárea, ela conseguir compreender o que está acontecendo no corpo dela e, por exemplo, a gente tem os tremores, né? Os tremores perioperatórios, né? O corpo entra em tremores tanto por uma questão de reação anestésica, mas também entra com uma condição de reação do sistema nervoso, né? Então, o corpo vai tremer, principalmente se a mulher estiver mais tensionada. Então, se ela não souber que isso acontece, na hora do nascimento do bebê, ela pode entrar em pânico por conta do Sim. tremor e da reação Sim. que se tem. Então, no preparo emocional para o parto, a gente prepara, a gente psicoeduca e a gente faz com que essa mulher tenha conhecimento não só da informação do que acontece ali na cena de nascimento, mas o que acontece no corpo dela. E a gente também tem a assistência psicológica no parto, cesárea, né, a via de nascimento cesárea, ou Sim. parto vaginal, ou em casos de lutos e perdas também, que precisa passar por pelo nascer, né? Sim. Pela saída do bebê desse ventre, e a assistência psicológica vai trazer tanto essa condição de reconhecimento do campo psicológico e emocional, né? Do olhar que muda, Sim, da sim. postura que muda, da respiração da mulher que muda, e que a equipe que não tem competência técnica, porque não são psicólogos, para olhar para isso. E nós ali, olhando para essa necessidade, a gente consegue compreender qual é o recurso que a gente tem para oferecer para ela não entrar numa distócia, para ela poder conseguir ter qualidade na assistência e ela ter a autonomia, ainda que seja dentro de uma cesárea. Sim, sim. E é importante a informação, né? Sim. Não só na nossa área,
Mas respondendo aí a pergunta, né, do que me trouxeram, Uhum. é importantíssima a informação, você ouvir, participar de rodas de conversa, você conversar muito com o profissional médico, Uhum. né? Para que você tenha as informações e você também possa trazer os seus medos, o que lhe aguarda ali, uma prévia de um cenário, né? O que pode acontecer. Eu lembro uma vez que eu virei para o meu médico e falei assim: primeiro me falaram assim, você precisa ver, eu tive parto normal, né? Você precisa ver quantas cesáreas ele teve para poder avaliar se ele não vai induzir a cesárea, né, na Vai hora te da. enrolar. Vai te enrolar lá na hora e tal. E eu falei assim, cara, não me interessa quantas cesáreas ele teve. Eu quero saber o que ele vai fazer no meu parto. E aí Uhum. eu fui para consulta, virei bem no olho dele e falei assim: eu quero parto normal. Mas se houver algum risco e eu não estiver, né, nós tivermos uma impossibilidade ali do parto Uhum. normal, você me diga seriamente, vamos ter que ir para uma cesárea. E ele falou, tudo bem. Eu falei, então eu vou acreditar no que você está me dizendo, só se nós tivermos uma intercorrência, senão a gente tenta Uhum. levar até o final. Ele falou, tudo bem. E ali você estabeleceu a confiança com esse E o profissional. limite Exatamente. também. E o limite. E olha, ele não teve interferência praticamente alguma. Ele só Uhum. veio quando. E aí vem também da escuta, né? Não estou dizendo que o meu parto foi perfeito, né? Pelo contrário, Sim. doeu bastante, gente. Mas assim, eu dilacerei, eu tive hemorragia, eu tive uma série de questões. Mas assim, ali, quando ele veio fazer o último toque, né? Que ele falou, você tá com 9 de dilatação. A escuta, a possibilidade, eu estava tão cansada ali que quando ele Sim. falou assim, você tá com 9, eu falei, ai, tá chegando, né? Vai cair de novo o fone. Tá chegando, né? Tá chegando, meu Deus. E aquilo me deu um Te deu gás, uma assim, força, né? E aí Generou. brincaram comigo, você foi uma paciente mais calada. Falei, o quê? Eu só gritava, tira, 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 desesperada, né? Tira, arranca, não aguento mais. Então, assim, a gente chega no nosso limite, mas entendendo que aquele profissional que está ali, eu posso olhar para ele e falar assim, me socorre, Sim. né? E isso Não não é vai uma- ser o primeiro profissional que você vai entrar no consultório e você vai receber. Às vezes ele vai ter feito um parto excelente para Marcela, mas para mim não bateu. Não, intercorrências acontecem também, né? Sim, Nada sim. garante que o médico que Sim. está te acompanhando vai conseguir estar no dia, né? Sim, isso ainda tem Né? mais essa, Tem né? isso. O médico assistente, o substituto, é. que você não tem vínculo É tanto algum. que hoje, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tem muita gente que trabalha com equipe, né? Uhum. E aí a própria paciente, ela vai conhecendo todos da equipe. O que desregula também muito emocionalmente, né? Porque às vezes isso não Traz acontece. segurança. E aí também. você tem que tomar decisões ali naquele momento, né? Eu já tive esse tipo de intercorrência. A médica de férias, a que tá vindo é assistente, o hospital solicitando, você vai fazer pelo hospital ou vai fazer o particular? E ela aqui, tipo, vou ter que parir agora, né? Então, assim, isso tudo mexe emocionalmente, mexe com o Uhum. momento que você vai ter ali de parto, né? Mas eu acho É. que é isso, né? A importância da psicoeducação, da informação, para Sim. você ter minimamente ali uma segurança, né? Não querendo controlar as adversidades que podem vir a surgir, mas você estando, né, ali, enfim, ciente das suas escolhas, do que você fez, né? Do que você buscou com sua rede, E eu acho informar. que é mesmo para você perguntar, né? Também. E Para o que você que é fazer uma pergunta. E o que é importante, que a Elisângela começou a trazer agora, não só a gestante, mas isso ser aberto e fluido para o companheiro, mas aí se não Sim, tiver o Com companheiro, certeza. para a rede de apoio, né? Com certeza. Porque às vezes a própria mulher não vai estar ali muito consciente, porque É. a gente brinca que está entrando na partolândia, Uhum. e ela não vai ter, de repente, forças para tomar algumas Sim. decisões, mas que o companheiro ou a pessoa que está lá junto com ela, né, sendo o companheiro Sim. ou a companheira dela, tomar essas decisões que são combinadas, né? Mas é por isso que é importante que eles participem do Sim. pré-natal como um todo. Sim. Não é só ir a uma consulta, Pré-natal né? psicológico. né? É, o pré-natal, tanto E o o ginecológico, é. obstétrico, quanto o psicológico. Porque, assim,
ali vão ser levantadas algumas questões. Não é só você ir lá medir sua pressão, fazer uma outra e dizer que tá Não, tudo tirar bem. todas as Sim, dúvidas, né? as E por perguntas. períodos. É. Eu vejo que muita gente entra no processo de gestação e diretamente já vincula qual é a via de parto. Não sei se vocês sentem isso. Já de imediato, eu vou ter. Eu acho que é a primeira pergunta que se Sim. faz, né? É. Ai, tá grávida, você vai ter É. neném como? Normal Sim. ou cesárea? Você Porque sabe. agora É. Te falou? Não, mas Não sei. Isso era uma coisa que eu ia mencionar também. Eu, aos 17 anos, fui, né, mãe adolescente, enfim, quando eu engravidei, eu lembro que vinham me perguntar: e aí, você vai ter, sabe, qual a via de parto que você vai ter? E eu, com 17 anos, eu nem sabia. A minha resposta era, de alguma forma, não tive acesso, né, a um pré-natal psicológico, nem era falado, né, no meu meio nessa época, Não nem existia. não existia, não. Não, até existia, né, mas assim, né, de forma, da pré-natal. forma como tem hoje, não, eu falo usando referência a Maldonado, né? Existe a né? psicoprofilaxia. Sim, Aham. não dessa forma, com esse Sim, nome, né? não pré-natal. Mas aí eu, assim, não estava me importando com isso. De alguma forma, acho que isso, para mim, foi benéfico, porque minha resposta era: eu não sei qual a via de parto, eu quero E que nasça. É importante a gente não saber, É. né? Eu não sei, eu vou me informar. Então, Eu não sei, mas eu preciso entender o que está acontecendo no meu corpo com 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sim. meses. Eu acho que uma coisa que a gente precisa falar nesse episódio, que de alguma forma é o nosso compromisso, um dos nossos principais compromissos no podcast, que é oferecer caminhos para que as pessoas que nos acompanham tomem decisões mais conscientes, né? Sim. E saibam o que está acontecendo com elas. Uma coisa que eu acho muito significativa, não só das assistências que eu já fiz, mas do que eu vejo acontecer no período da gravidez, né? O perinatal mesmo, gravidez, parto, pós-parto, é a gente entender tanto a questão, mais uma vez, da idealização, da expectativa e da realidade. A gente também compreender tudo isso que você trouxe em relação à psicoeducação, informações, né, externas. Mas a gente também precisa ter, em alguma medida, consciência das nossas bagagens. Porque quando a gente fala da experiência de nascimento, a bagagem das mulheres da nossa família, Sim, a bagagem das De uma mulheres certa que forma, estão ao nosso influencia redor muito. influenciam significativamente na imagem que a gente vai ter, tanto do que seria entendido como um dessa prejuízo, experiência, né? como o que vai ser Uhum. entendido como um benefício. Sim. Então, eu lembro, assim, de alguns casos, por exemplo, de uma mãe e uma avó que foi acompanhar o nascimento da neta, e ela fala assim, minha filha tá sentindo muita dor, eu lembro que eu senti muita dor no nascimento dela, e foi no hospital público, ela não, tinham residentes e obstetras ali ao redor, ela falava assim, ela tem que parar de gritar, porque eu tive que parar de gritar, né, na hora do nascimento, dói, mas ela tem que calar, porque senão não vão oferecer a assistência que ela precisa. Sim. Então, olha o tamanho do peso dessa bagagem emocional. Sim. Quando a gente fala da assistência de nascimento, a gente não está falando, na verdade, não da assistência. O que eu acho que vocês precisam ter, ou desenvolver, ou reconhecer em vocês? Quais são os caminhos que as mulheres fizeram para conseguir ter os seus bebês? Entender que caminhos são esses, mas lembrar que o seu caminho vai ser estruturado a partir de você, né? Sim, Fazer essa diferenciação. Então, existe sim uma bagagem, mas existe o que é meu. A Sim. história que vai ser contada a partir da Diferenciada. minha vivência, da minha experiência, certeza. daquilo que eu Sim. tenho de recursos. Nem sempre o profissional vai ser o profissional a dar o recurso. Na maioria das vezes, nós Não é. temos recursos para lidar. Sim. Só que a gente desconhece o potencial que o nosso corpo tem, que o Sim. nosso mental tem. Sim. E a gente fica à mercê, né, passivamente dos profissionais, de qualquer profissional, até da psicologia, né? E só para eu vou finalizar minha fala, pelo menos por enquanto, dizendo assim, eu não considero que a assistência psicológica no parto seja uma condição que seja obrigatória a todas as mulheres, né? Não. As pessoas que estão indo parir e ganhar seus bebês. A assistência psicológica é para quem deseja e é para quem precisa. Sim. Ela Sim. está disponível, é lei. A assistência psicológica no parto é lei. Lei 14.721. Lei nacional. Então, a gente está falando de uma lei que oferece a possibilidade de você ter essa Esse assistência, profissional. mas não quer dizer que todas as mulheres tenham
a E ter, obrigação de ter. Porque senão fica sendo também mais um profissional, mais um olhar E não técnico. é a nossa intenção. Não é a nossa intenção. Uhum. Né? A gente está ali para intervir quando há um desejo ou uma necessidade. Não Sim. ficarmos como acessório, até Sim. mesmo interferindo na liberação desse corpo na hora do nascimento do bebê. Com Né? Porque Sim. quanto mais profissionais se tem, Pior. dependendo da pessoa que está sendo assistida, isso pode ser constrangedor. Sim. E ao invés de ajudar na liberação da chegada do bebê, na liberação, né, da dilatação, enfim, e de todo o processo, ainda que seja uma cesárea, essa mulher ela pode travar ali, Sim. né? Então a gente precisa tomar consciência Dependendo da disso. personalidade da paciente, Não, né? E assim- acaba sendo um desabafo, desculpa, gente. Não, Não, você tá concordo certa. plenamente. Porque assim, o que a gente está apresentando aqui, lógico que a gente tem que apresentar o nosso papel também dentro do cenário, né? Mas eu acho que a gente está trazendo também para que essa mulher Seja na escolha, protagonista na seja escolha dela, né? protagonista e ela tenha calma. Ela tenha calma. São 9 meses de um processo em que o seu corpo ele vai mudando conforme a gestação vai Sim. acontecendo. Então, quando eu digo, vamos aproveitar aquele momento, aquele mês, o que está acontecendo de novidade ali? O que está acontecendo com o seu corpo? Porque do sexto, sétimo mês, algumas coisas podem mudar, Sim. né? E assim, como é que você também vai lidar com isso? Como é que você vai lidar com um pré-eclâmpsia? Como é que você vai lidar com uma diabetes gestacional que pode acontecer? Como é que você vai lidar com o seu corpo que está apresentando sinais? É um ponto de cada vez. Sim, Né? Então não luto. adianta no terceiro mês você falar, luto, vou é. ter cesárea ou vou ter parto normal. A gente não sabe como é que vai chegar até respeitar o final, processo, né? Entrando até nessa Respeitar questão o processo. do luto. Eu exatamente. sei que a Elisângela que tem voz aqui em relação a luto, mas tem uma Imagina. coisa que eu acho muito importante, assim, eu vejo muitos profissionais falarem das suas experiências e de alguma forma ter um forçar de barra, Sim. né, para o Uhum. nascimento desse bebê que vai nascer ali, por exemplo, sem vida. É um exemplo, né, Sim. sem vida. Então, às vezes, é claro, a gente sabe que parto vaginal é melhor em todas as... É sempre melhor, Sim. né? Mas vamos imaginar que o corpo dessa mulher, o estado emocional dessa mulher, como é que ele tá para receber esse bebê, né, que vai nascer sem vida, né? A gente não vai entrar nesse assunto porque eu acho que o nosso tempo já tá indo, Sim. Uhum. né? Mas é pra gente refletir, né? A gente fala a qualquer custo, não pode Que ser a qualquer impacto isso custo. vai causar nessa mulher, né? Exatamente. Como que ela está? Eu, Né? sem condições nenhuma. Eu acho que Na minha época. a gente volta na questão de uma assistência respeitosa, né? Sim. Em que a mulher seja realmente Protagonista. escutada, é protagonista, até mesmo nessas situações que envolvem o luto, né? Que seja respeitado. Não, tudo bem, se para você, né, não quer assim, não quer esperar seu corpo expelir, enfim, Uhum. né? Vamos seguir de uma outra forma. Todo corpo pode parir? Sim. Sim, a depender do estado emocional e Sim, com psicológico, certeza. né? Nesse Uma ponto. assistência respeitosa, né? Gente, é isso, né? Sim. Acho Fazer que um sim. para liberação emocional, o tema foi E é tenso. importante Sim. sempre a informação, É. né? Não esqueçam disso. Se informem, conheçam, visualizem várias possibilidades que vocês tenham, né? Não Fontes existe de referência, né? fontes de referência, não existe um padrão de verdade, né? Acho que vai muito da forma como vocês vão sentir. E respeitem as suas escolhas. Sim. E tudo bem mudar de escolha Sim, também. E Também. tudo bem Tá? mudar de A escolha. gente pode Verdade. recalcular a rota a qualquer momento. A todo momento. Verdade. Bom, nos sigam aí, né? No YouTube, nos sigam no Instagram, nos sigam no Spotify. Nós estamos aqui com muito carinho trazendo os assuntos para vocês. E depois da chegada, né, de um bebê, algumas mulheres vivem essa jornada sem os parceiros ou parceiras presentes. Então, no próximo episódio, nós vamos tratar sobre maternidade solo. Não é isso, meninas? É isso aí. Outro tema trazido, viu? Então, Beijo. Beijo. um beijo grande. Tchau, tchau, Obrigada. tchau, tchau. Até a próxima.